Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 25. Bons estudos! Alô? Getúlio falando. Sim. Bem, eu no momento eu sou um tanto ocupado, você me deixou. Vou dizer uma coisa pra você. O Getúlio Vargas foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Papo furado. Pra mim, ele foi o maior ditador que o país já teve. Bem diferente. Que isso? Você nunca ouviu falar do pai dos pobres, não? Não. Eu sempre conheci ele como a mãe dos ricos. Até logo, aí. Mãe dos ricos. Tá. É isso mesmo. Foi isso. Pois não? Qual é o problema? Getúlio. Getúlio. O presidente. Ele foi ou não foi um bom presidente? Não foi não, né? Ou o senhor acha que foi? Bem, este é um trabalho que exige uma investigação rigorosa. Os senhores estão dispostos? Por mim? Por mim tá feito. Por mim também. Getúlio Vargas nasceu na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Formou-se em Direito e elegeu-se várias vezes deputado estadual e federal, além de ter sido ministro da Fazenda do governo Washington Luiz. Em 1928, foi eleito para governar o Rio Grande do Sul e, em 1930, candidatou-se à presidência da República, quando foi derrotado em eleições fraudadas. Apesar disso, com a Revolução, que veio logo em seguida, chegou ao poder. Em 1934, foi escolhido presidente pela Assembleia Constituinte e, em 1937, tornou-se ditador através do golpe do Estado Novo. Foi deposto em 1945, mas voltou à presidência em 1950, eleito pelo voto popular. Getúlio Vargas não terminou seu mandato. Ele se suicidou no dia 24 de agosto de 1954. Nós estamos no Rio de Janeiro, antiga capital do Brasil. Ali naquele chafariz ficava o Palácio Monroe, sede do Senado. E bem pertinho, nesse obelisco, os correligionários gaúchos de Getúlio Vargas amarraram seus cavalos depois da vitória da Revolução de 1930. Desde então, muita coisa começou a mudar no Brasil. Apesar de toda essa euforia da vitória, as coisas não iam assim muito bem para Getúlio Vargas. As forças que apoiaram a Revolução de 30, como era de se esperar, disputavam intensamente o poder. Para se equilibrar nessa corda bamba, Getúlio Vargas começava a constituir um Estado forte e centralizado, que mudaria completamente toda a noção de cidadania do Brasil. Falando nisso, você sabe o que quer dizer cidadania? Deixa eu ver se alguém por aqui sabe. Deixa eu ver aqui com esse senhor. Por favor, você sabe o que quer dizer cidadania? Cidadania, para mim, é poder exercer um trabalho honesto e receber justamente por isso. Pessoa que mora na cidade, né? É o direito constitucional de todas as pessoas. Cidadania é você exercer os teus direitos de cidadão e seus deveres de cidadão. Este é o Palácio do Catete, antiga sede do governo federal, nos tempos em que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E aqui dentro, tudo lembra o morador que viveu aqui por mais tempo, o presidente Getúlio Vargas. Pois foi com o pretexto de defender os direitos do povo que o governo Vargas criou as pastas, ou seja, o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde Pública. Tudo bem, mas no que a criação desses ministérios mudou a vida dos brasileiros? Isso que eu queria saber. No quê? Mudou e muito. Com o Ministério do Trabalho, pela primeira vez foram regulamentados o trabalho da mulher, do menor, da jornada de 8 horas de trabalho, que vale até hoje. Sim. E com isso o presidente viu a sua popularidade subir nas alturas, não foi isso? Menos a oligarquia paulista. Por quê? Porque eles queriam que o governo convocasse logo as eleições constituintes. E Vargas relutava em fazer isso. Mas espera aí, e daí? Daí que explodiu em São Paulo a Revolução Constitucionalista de 32. A oligarquia paulista se sentia derrotada com a Revolução de 30
e não aceitava o governo de Getúlio Vargas. O que estava em jogo era a ambição dos coronéis fazendeiros. Eles tinham governado o país por longos anos através de fraudes eleitorais durante a República das Oligarquias. Os industriais paulistas também queriam mais apoio à industrialização. E o povo queria o fim da carestia. A elite conseguiu mobilizar as forças populares descontentes para fazer o movimento chamado Revolução Constitucionalista de 32, que exigia uma nova Constituição para o país. Em questão de 3 meses depois, as tropas federais derrotam o movimento. Mesmo tendo saído vitorioso, Vargas foi obrigado a marcar eleições constituintes, eleições que pela primeira vez na história republicana do Brasil teriam voto secreto e obrigatório, com a presença da justiça eleitoral e do voto da mulher, mais um ganho na história da cidadania brasileira. Constituição de 34. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas, afinal, o que essa Constituição tem de tão diferente das outras, hein? Olha aqui, ó. Tem coisas aqui que não tinham nenhuma outra, olha. Nacionalização das riquezas do subsolo e das quedas d'água. Mas não é só isso. Essa Constituição aqui estabeleceu também o salário mínimo, a jornada de 8 horas, as férias remuneradas e obrigatórias e a justiça do trabalho. Não falei pra vocês que ele era o pai dos pobres? Calma, calma, que ainda tem muita história pela frente. É ele que tá falando. A Constituição de 34 era uma verdadeira colcha de retalhos. Por isso, muita gente torceu o nariz para ela, inclusive o próprio presidente Vargas. Esse clima de descontentamento gerou uma mobilização popular nunca antes vista no país. Tinha gente conservadora que achava que os constituintes tinham ido longe demais. Já outras pessoas achavam que a Constituição tinha ido longe de menos. O movimento integralista e o movimento comunista ganhavam força no Brasil. Os integralistas, com seus uniformes verde escuro, pregavam as ideias fascistas que vinham da Europa. Eles formaram a Aliança Integralista Brasileira. Os comunistas, com suas bandeiras vermelhas, seguiam as ideias do comunismo implantado na ex-União Soviética em 1917. Eles ajudaram na criação de um movimento antifascista, formado também por setores democráticos e populares. Fascismo e comunismo, apesar de serem ideologias que pertencem a campos políticos extremos, elas têm alguma coisa muito em comum. Elas combateram, desde a sua origem, um mesmo inimigo. O Estado liberal, as ideias liberais, que, de uma certa maneira, foram responsáveis pela eclosão da Primeira Guerra Mundial e por aqueles milhares de mortos que se espalhavam por toda a Europa. As doutrinas do comunismo e do fascismo se distinguem. A doutrina do comunismo, muito embora combata o liberalismo e o Estado liberal, ela pretende acabar com as classes sociais da sociedade capitalista, impondo uma ditadura de tipo de partido único, cujo objetivo principal é o fim da propriedade privada e da propriedade individual do capital. No caso do fascismo, a pretensão é diferente. É uma adesão emocional em torno do Estado, profundamente autoritário, e esse sim, profundamente autoritário e interventor também, deverá controlar todos os passos e todas as ações que são desencadeadas dentro da sociedade. Mas esse clima de liberdade que o país respirava, onde todos podiam expressar suas ideias, fossem elas quais fossem, durou pouco. Em julho de 1935, a Aliança Nacional Libertadora foi colocada na ilegalidade. Para o governo, a aliança era subversiva. Ele achava que a Aliança Nacional Libertadora colocava em risco a ordem do país. Foi então que começaram as perseguições políticas. Mas o que será que os membros da aliança acharam dessas perseguições? Como será que eles reagiram? A gente sabe que os comunistas faziam parte da Aliança Nacional Libertadora, certo? Pois foram eles, os comunistas, que tentaram reagir à ilegalidade imposta pelo governo Vargas. Em novembro de 1935, sob a liderança do ex-tenentista Luiz Carlos Prestes, foi organizado um levante em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Foi a chamada Intentona Comunista. Só que Prestes não imaginava que tinha, na verdade, tão poucos aliados dentro das Forças Armadas.
Assim, rapidamente, o movimento foi derrotado pelo governo. A repressão que se seguiu foi violentíssima e provocou uma reação. Um pensamento anticomunista que duraria muito tempo no Brasil. E depois, hein? Como é que ficou, hein? Ficou que, apoiado nesse discurso anticomunista e no pavor da invasão vermelha, o governo solicitou ao Congresso, em 1936, que decretasse o estado de sítio e, logo depois, o estado de guerra. Ah, mas espera aí, os comunistas iam mesmo invadir o Brasil? É claro que não tinha invasão comunista nenhuma sendo planejada, mas este era o pretexto encontrado por Getúlio para conseguir cada vez mais poderes. E assim, aí dentro dos salões deste palácio, o presidente Vargas foi preparando o golpe de Estado de 37. O pretexto para o golpe veio com o tal Plano Cohen, que os militares apresentaram ao país como sendo um plano dos comunistas para derrubar o governo. Pronto, estava armado o cenário perfeito para Getúlio dar o seu golpe. E assim foi feito. Na noite de 10 de novembro de 1937, pelas ondas do rádio, Getúlio decretava o fim da democracia e anunciava um novo tempo. Estava decretado o Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. Quer dizer, foi com esse discurso que ele decretou a ditadura, né? Exatamente. Então como é que ficou? Como é que ficou? Ficou que essa Constituição aqui não valia mais para nada, foi jogada no lixo. Os partidos políticos foram extintos e apenas duas forças passaram a dominar o cenário político: Getúlio e o Exército. Então, senhores, satisfeitos? Por mim eu estou satisfeito. Pelo menos ficou provado que Getúlio era um ditador. Pera lá. As coisas não são bem assim. Mas como não? Não são bem assim. Tá certo que ele deu um golpe de Estado, mas também, por outro lado, introduziu no dia a dia do país reivindicações populares que há muito vinham sendo pedidas. Viu? Isso é. Então, ele foi o melhor presidente que nós já tivemos. Tá vendo a confirmação? Chegaria a dizer que ele foi tudo isso, não. Mas, sem dúvida, eu sou obrigado a concordar que ele equilibrou as forças sociais, deu direito aos trabalhadores, protegeu os empresários, até aí... Você mesmo disse que ele foi o melhor presidente que nós já tivemos. Peraí, Gil, não coloca palavras na minha boca. Você acabou de falar. Não foi isso que eu falei. Você tem essa mania. Senhores, um momento. Eu acho que desse jeito os senhores não vão resolver diferença nenhuma. Que tal a gente investigar mais um pouco e tentar descobrir, de fato, o que Getúlio representou para o país? Por mim, eu topo. Eu também acho bom. Então, os senhores fiquem à vontade, porque eu estou atrasadíssimo para o encontro. E tem mais, hein? Se for necessário, café, alguma coisa, água, pode pegar. Os livros estão todos por aí. Mas boa sorte e até mais. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente viu como foi o governo Vargas de 30 a 37. Neste período, o Estado cresceu, se organizou e houve uma maior concentração de poder. Por outro lado, o governo foi assumindo funções econômicas e sociais, intervindo nas relações entre patrões e trabalhadores. E, finalmente, acabou decretando o Estado Novo, que foi um longo período que o Brasil viveu sem democracia. E aí? Deu para entender como é que foi esse agitado período da história brasileira? Então, é hora de abrir o livro e começar a estudar. Até a próxima.